Se você pudesse receber todo mês um rendimento que equivale a 117% do CDI e totalmente isento de imposto de renda, você pararia para entender como que isso é possível? Foi exatamente isso que o fundo imobiliário KNSC entregou em abril de 2026. 1,09% de retorno, vindo de uma carteira onde boa parte dos títulos paga IPCA mais 10% ao ano. Parece complicado, mas eu vou traduzir tudo de um jeito que qualquer pessoa possa entender. Hoje aqui no canal A Voz do Balanço, a gente vai analisar a carta do gestor de abril de 2026 do Kinea Securities, o documento oficial que o próprio fundo divulga. Já aviso, este conteúdo é educativo e não é recomendação de compra. Fica comigo até o final, que você vai entender exatamente o que torna esse fundo tão interessante. KNSC é a sigla do Kinea Securities, um fundo imobiliário de papel. Isso significa que ele não compra prédios, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário por meio de CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Pensa assim, você ajuda a financiar um shopping, um galpão logístico ou até um projeto de energia, e em troca recebe juros todo mês. Em abril de 2026, o fundo tinha 1,78 bilhão de patrimônio, mais de 261 mil cotistas, e a cota de mercado valia 9,24. Desse valor, 98,3% estavam aplicados em CRIs e outros ativos-alvo, e o resto em LCI e Caixa. A taxa de administração é de 1,20% ao ano, sem taxa de performance, ou seja, o gestor não morde uma fatia extra do seu lucro. Os rendimentos nascem de duas grandes famílias de títulos, os CRIs, que é atrelados à inflação e IPCA, 60,6% do patrimônio, com remuneração média de IPCA mais 10,38% ao ano e prazo médio de 7,1 anos. Isso quer dizer que o retorno acompanha a inflação oficial e ainda paga um juro real bem gordo. Já os CRIs, atrelados ao CDI, representam 37,6% da carteira, pagando CDI mais 3,18% ao ano, com um prazo médio de 3,7 anos. É como se você ganhasse sempre um pouco mais que a taxa básica de juros. Na prática, se a inflação sobe ou o CDI continua alto, o fundo se beneficia. Abril foi um mês especial porque o IPCA de fevereiro, que foi de 0,70%, e março, 0,88%, veio forte, turbinando a parte atrelada à inflação. E o CDI ainda estava alto, apesar do Copom ter reduzido a taxa Selic para 14,50%. Em abril, o fundo gerou 10 centavos por cota e distribuiu exatamente esse valor. Olha que interessante, nos últimos 12 meses, o rendimento mensal oscilou entre 8 e 11 centavos por cota, mostrando uma regularidade que o investidor pessoa física adora. A distribuição de 10 centavos representou 1,09% de rentabilidade sobre a cota média de ingresso, que é 9,19. Isento de imposto de renda, isso equivale a 100% da taxa DI ou 117% do CDI se a gente fizesse um gross-up para comparar com um título tributado. Além disso, existe uma reserva acumulada de 5 centavos por cota, uma gordura que pode ser usada em meses mais fracos. O dinheiro caiu na conta dos cotistas em 14 de maio de 2026. Com a cota a 9,24 no mercado, o investidor está comprando uma carteira que, se mantida até o vencimento, entregaria um retorno real estimado de IPCA mais 8,93% ao ano. Descontada a taxa de administração, sobra cerca de 7,65% ao ano acima da inflação. É um prêmio bem atraente sobre os títulos públicos. A própria gestora publicou uma tabela de sensibilidade. Se você pagar 9,25 pela cota, o yield real líquido fica em torno de 7,65% ao ano. Isso é o que o mercado chama de valuation do fundo hoje. Ou seja, apesar de estar sendo negociado acima do valor patrimonial, que seria 8,79, o retorno embutido ainda é alto, porque a carteira foi montada com taxas excelentes em um momento de juros elevados. 3 casas de análise respeitadas comentaram os números. A XP Investimentos destacou a consistência dos dividendos e a qualidade da carteira, com LTVS, que são garantias, confortáveis. Para a XP, o KNSC é uma porta de entrada segura no mundo dos CRIs de alta qualidade. O BTG Pactual elogiou a proteção contra a inflação, como 60% da carteira é IPCA, o fundo se beneficia se a inflação continuar pressionada. O BTG vê o prêmio atual como atrativo, mas pede atenção aos riscos de novos cortes na Selic, que podem reduzir o carrego dos títulos indexados ao CDI. A Suno Research fez um alerta construtivo.
Apesar do excelente momento, é preciso monitorar as inadimplências em CRIs, de varejo e home equity, que compõem parte da carteira. Contudo, a Suno considera que as garantias e a pulverização tornam o risco bem administrado. Para deixar mais concreto, o dinheiro do KNSC está espalhado em dezenas de operações. Eu vou falar alguns exemplos. Shoppings: Boulevard Belém, Cidade Jardim e Norte Shopping. Escritórios: edifícios como E-Tower, Rochaverá, Torre, Parque da Cidade. Galpões logísticos: CDs alugados para Mercado Livre, Via Varejo e galpões em Extrema Minas Gerais e Pernambuco. Residencial: financiamento de obras da Cury, MRV, Tenda e até carteiras de home equity, empréstimos com garantia de imóvel, via Creditas e Galeria. Cada operação tem garantias reais, alienação fiduciária do imóvel, recebíveis, aval e um LTV, que é a relação entre dívida e valor do bem, que a gestora controla rigorosamente e a maioria está abaixo de 65%, o que dá bastante segurança. Nenhum investimento é livre de riscos. No KNSC, os principais são a queda da inflação dos juros, que pode reduzir os rendimentos futuros, especialmente na parte de CDI, a inadimplência de algum devedor. Se uma empresa não pagar, o fundo aciona as garantias, mas pode haver atraso. A marcação ao mercado, que o valor da cota oscila conforme o mercado precifica os títulos. Porém, quem fica até o vencimento recebe o contratado. A gestão mostra cautela. A última reunião do Copom cortou a Selic para 14,50%, mas o Banco Central sinalizou incertezas geopolíticas que podem adiar novas quedas. A inflação projetada para 2026 está em 4,86%, o que favorece a carteira IPCA. O fundo também tem 9,1% em caixa para lidar com oscilações e operações compromissadas que oferecem flexibilidade. O KNS Securities entregou mais um mês de resultados sólidos, pagando 1,09% de rendimento, o equivalente a 117% do CDI, sem imposto de renda. Sua carteira combina proteção contra a inflação, com um bom carrego de juros reais, e a equipe KNEA vem fazendo uma gestão criteriosa dos riscos. Claro, o momento ainda exige atenção, mas os números de abril mostram um fundo robusto. Lembre-se, esse vídeo é um resumo educativo da carta do gestor, e não é uma recomendação de compra. Antes de investir, estude o regulamento e veja se faz sentido para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal Voz do Balanço e confira as nossas playlists. Temos análises de outros fundos imobiliários brasileiros, como o MXRF11, o BTLG11 e o KNRI11, e também uma playlist especial com rates americanos. O Realty Income, o Prologis e o Equinix já foram analisados. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.